das palestras, tá certo? Palestra de hoje, a Tenda dos Milagres. Muitos irmãos da congregação viviam na tenda, faziam comida na lareira e dormiam ali, mas todos se mostravam muito felizes e desejavam receber mais da graça do Espírito Santo. Na época de inverno, à noite o chão ficava congelado e as pessoas colocavam seus sacos cheios de palha no chão para dormir. Orávamos todas as noites até 1 ou 2 horas da madrugada e nos levantávamos às 4 horas para continuar orando. Durante as horas da tarde, saíamos por toda a região com um tambor, proclamando o Evangelho. Foram dias de muito sacrifício, mas meu coração transbordava de grande alegria e paz. A igreja continuou crescendo pelo poder do Espírito Santo e, em razão da grande massa de gente, vimos a imediata necessidade de adquirir um templo maior. Exatamente 1 ano depois de ter iniciado a primeira reunião de grupo familiar, percebemos a necessidade de um lugar mais amplo para abrigar todos os doentes que vinham em busca de um toque divino. Chegamos para a conclusão de que o melhor seria adquirir uma tenda para estendê-la em frente para casa. Vendemos ornamentos pessoais da pastora Choi, entre eles uma abotoadora de ouro. E o dinheiro obtido nos ajudou muitíssimo no que dizia respeito para as finanças. Conseguimos comprar uma tenda usada, mas, quando vi a tenda, percebi que tinha furos por toda parte. Era óbvio que o problema se complicaria em dias de chuva, ainda que a pastora Choi não tenha dado muita importância a isto. E ela disse: "A tenda supera minha expectativa. Obrigado, Deus." Depois de comprar alguns sacos cheios de palha para usar como assentos, armamos a tenda, que depois de tudo parecia muito boa. Em poucas palavras, a Igreja do Evangelho Pleno de Ioído começou em forma de célula na casa da pastora Choi e logo nos mudamos para a tenda, que começou a crescer quase que de forma explosiva. E o Espírito Santo se manifestava com poder. Atualmente, a tenda se tornou um símbolo do início de meu ministério. Aconteceu algo muito interessante. Um dia, um engraxate que trabalhava em frente para a estação de metrô de Seul se aproximou da igreja. Supostamente, ouviram o rumor de que em nossa igreja poderia receber a cura para suas pernas. Apesar das chacotas por parte de um motorista de ônibus, não deixou sua fé de que algum dia pudesse chegar a andar. Era um dia de outono. O vento frio era sentido na pele, as gotas de chuva eram frias como gelo e os sacos de palha estavam grudados no chão por causa da baixa temperatura. Mas, apesar de tudo, as pessoas enchiam a tenda para adorar ao Senhor. Em meio para a multidão havia um jovenzinho que parecia ser coxo. Eram dias muito frios, mas cada vez que eu subia ao púlpito para pregar, transpirava por todo o corpo, pois pregava com grande fervor a palavra de esperança. Deus é nosso bom Pai, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Se crermos e nos firmarmos sobre a rocha da fé, a bênção de Deus chegará à nossa vida e transformará nosso espírito, nossa alma e nosso corpo e nos dará uma nova forma de viver. Tenha esperança em Cristo. O enfermo tem esperança em sua cura. O pobre guarda a esperança na riqueza. Imediatamente depois de atingir o apogeu da reunião, o jovem engraxate se aproximou de onde eu estava para pedir oração. "Pastor, quero andar. Por favor, peço que me ajude. Realmente você crê que pode ser curado?" "Sim, pastor, eu creio. Se o Senhor orar por mim, Deus vai me curar." Quando eu vi a sinceridade de seu coração em seus olhos, comecei a orar por ele com toda a minha alma. Orei com a mesma paixão com que orara pela cura de minha enfermidade. Toda a congregação se uniu em intercessão. Não sei quanto tempo havia passado, mas depois da oração, quando tentei levantá-lo pela fé, o jovem não mostrou nenhuma reação.
Continuei orando. No entanto, a perna do jovem não demonstrava nenhuma possibilidade de milagre. A única coisa que eu podia fazer era me apegar mais e mais a Deus. Deus, tenha misericórdia desse jovem. Se tu não o curares, não poderei continuar pastoreando esta igreja. Deus, tenha misericórdia de mim. Orei com mais fervor do que nunca. E quanto mais orava, mais podia sentir a dor do rapaz. De repente, abri os olhos e gritei, tomando-o pelas mãos. Em nome de Jesus, eu ordeno que se endireite sobre as pernas. Em nome de Jesus, coxo, ordeno que se levante agora. Levante-se! Nesse instante, ouviu-se um grande barulho de grito de júbilo que se fazia ecoar em todo o auditório. O jovem estava andando, dando seus primeiros passos. Toda a congregação foi como que arrebatada por um turbilhão de louvor, adoração e ação de graças. Não podia crer naquilo, mas somente dar graças ao Senhor pelo milagre. Não podia crer no sentido de que eu estava simplesmente boquiaberto pelas grandes maravilhas de Deus. Era como quem estava sonhando. Nesse momento, o jovem coxo já não estava andando, mas sim saltando de grande alegria. Para ele, era como nascer de novo. Esse milagre marcou o começo de outra etapa na igreja. E por causa dos rumores que corriam de boca em boca, muitos enfermos começaram a vir, mesmo de reuniões muito distantes. E ele dizia, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, toda a glória é tua. Desejo que o Senhor opere nesta igreja de uma maneira sobrenatural. E ali estava Deus fazendo milagres. Pessoas com paralisia, artrose, tuberculose, gastrite, enfim, pessoas com todo tipo de doenças vinham para a nossa igreja e eram curadas pelo poder de Deus e o Espírito Santo do Senhor que agia de uma forma milagrosa. Os bandidos também se convertiam e se tornavam membros da igreja. Entretanto, paralelamente, as finanças sempre estavam escassas. Daigendog era uma comunidade pobre de pessoas enfermas e endividadas. O total das ofertas de um dia de domingo não passava de 200 wols, o que não dava sequer para nos sustentar, muito menos para comprar combustível. A pressão da escassez era algo que estava fora de nosso controle. Comíamos sopa de milho, um pouco de pepino conservado com sal e no dia em que me ofereciam sopa de fava, era o melhor banquete que podia receber. Viver era comer e comer era viver. A remuneração que eu recebia no seminário por trabalhar como intérprete era de 3.000 wons. Destes 500 eram usados para o transporte, 300 como dízimo e o restante, 2.200, era mais uma quantia simbólica. Com esse pouco dinheiro, a pastora Choi comprava farinha de milho e um pouco de carvão. A irmã Sung Hai, a filha da pastora Choi, contribuía com 3.000 wons que ganhava com as aulas de piano que ministrava. Não demorou o dia em que a pastora Choi teve de vender seu anel de casamento para continuar sustentando sua família. A irmã Song Hai começou a tocar órgão, um Yamaha que fora doado por um soldado estadunidense. Em todas as reuniões, até mesmo nas reuniões de oração pela madrugada, ela se levantava às 4h30 para tocar. Depois ia para a Escola de Arte de Seul para a noite, dava aulas particulares de piano. A pastora Choi e eu sempre lhes demonstrávamos nossa gratidão e compaixão pelo sacrifício que fazia pela família e pela igreja. Todavia, se não fizéssemos desta forma, não haveria maneira de sobrevivermos. Mesmo com a minha debilidade física, eu tinha de tomar um ônibus repleto de gente, traduzir os ensinamentos dos professores estrangeiros todos os dias, e no momento em que abria a porta de minha casa, caía no chão como se fosse um espinafre seco. Ainda assim, dirigi os cultos às quartas-feiras e às sextas-feiras à noite e todas as madrugadas. Além disso, pregava e orava com toda a minha alma. Por causa disso, todas as vezes que terminava de ministrar, sentia que iria desmaiar. A pastora Choi visitava diversos lares durante todo o dia, orava pelas pessoas nas reuniões da noite e sempre estava presente nas reuniões de oração da madrugada,
ainda assim, nunca se esquecia de jejuar. Somente podíamos esquentar nosso corpo com alguns lençóis e conseguíamos dormir por volta das 2 horas, porque a temperatura do quarto subia por causa do calor dos corpos. O fato de despertar às 4 horas para dirigir o culto era mais intolerável do que dormir à noite. Certa noite, joguei-me ao chão para dormir, pois estava muito cansado. De repente, ouvi a voz da pastora que me dizia: "Irmão Cho, eu trouxe água para você lavar o rosto. Aqui está a toalha. Não demore muito porque já está na hora do culto." Quer sugar o meu sangue, é? Que tipo de vida é esse? Sabe que horas eu fui dormir? Às 2 horas. Quem começou essas reuniões de oração de madrugada? Foi a senhora. E em certa ocasião acordei cedo para sair para pregar como estava acostumado a fazer. Mas eu me sentia tão sonolento que pensei que estivesse sonhando. Tudo era um ato refletido de minha atividade cotidiana. É como se eu estivesse agindo no subconsciente. Quando saí para o templo, escutei alguns murmúrios que diziam: não pode ser. Entretanto, ninguém se atreveu a me avisar sobre o que tinham visto. Ao terminar a reunião, percebi o porquê dos murmúrios. Foi quando inclinei a cabeça e vi que na parte superior estava vestido com um traje elegante e na parte inferior com pijama e descalço. Imediatamente corri a toda velocidade envergonhado, como um corredor de 100 metros. Isso era resultado da falta de uma nutrição apropriada e do acúmulo de desgaste físico. No entanto, a congregação tomou esse equívoco como um ato simpático de minha parte e teve compaixão de mim, pois todos sabiam como era o meu estilo de vida. Houve dias em que passávamos longe do café da manhã e do jantar. O café da manhã nós omitíamos para jejuar. O almoço não o comíamos por causa do trabalho. E por último, o jantar, novamente o saltávamos porque não havia o que comer. Quando eu era criança, nem sequer os melhores manjares me satisfaziam, mas naqueles dias, arroz de cevada e sopa eram a melhor coisa que eu podia comer. Mas nem sequer isso tínhamos para nos alimentar. Os dias de fome me ajudaram a entender a miserável situação do meu povo. A pastora Choi sempre dizia que sentia dor ao ver um jovem que, tendo todo um futuro pela frente, estava sofrendo com ela no ministério, ajudando os pobres e necessitados com um salário de apenas 1.000 wons. Dias mais tarde, ela confessou também que sempre sentia um pouco de culpa por não me haver deixado ir para os Estados Unidos, seguir minha carreira no ramo da teologia e por me colocar no ministério. Certa vez, a pastora Choi conseguiu um pouco de cebolinha verde e camarões. O cardápio do dia era sopa com camarões. Só com o cheiro, sinto que a fome já foi embora. Irmão Cho, desculpem por não lhes poder oferecer carne. Quase esqueci de quando havia sido a última vez em que comera sopa com camarões. O destino voltou a zombar de mim. Um verme que estivera submerso subiu para a superfície e estava nadando. Quem mais ficou surpresa foi a cozinheira, ou seja, a pastora Choi. Não pode ser, Senhor. Olhei fixamente nos olhos dela e só pensei em dizer em tom de humor: ouça, verme, quer que eu devore ou salve você? Mais tarde, me dei conta de que o recipiente que continha os camarões estava cheio de vermes na parte de baixo. Havia sido comprado da família de uns feiticeiros. No entanto, como eu estava ciente da boa intenção da pastora, tratei de responder com alguns senso de humor. Ainda assim, a pastora, como se recordasse dos bons tempos do passado, não pôde se conter e saiu correndo para a cozinha. Um dia, enquanto eu estava no seminário, ouvi um rumor estranho que dizia que alguém tinha comprado o terreno que rodeava a nossa igreja em forma de um círculo e que deveríamos deixar o lugar. Eu não podia crer nisso e me dirigi imediatamente para a igreja. Mamãe, onde está? Preciso falar com a senhora. Calma, o que está acontecendo?
Não ouviu nada? Dizem que alguém comprou todo o terreno ao nosso redor e que devemos deixá-lo. O que estão dizendo? Dizem que, porque os paralíticos e tuberculosos são curados, somos uma seita herética. Não compreendíamos nada. Se Jesus mesmo curava os doentes, ele também era um herege? Era uma perseguição fora do comum e vimos uma grande necessidade de travar uma batalha espiritual. Em vez de devolver as críticas, decidimos nos apegar a Deus. Começamos a gemer em oração e jejuar diante de Deus, pedindo-lhes que solucionasse essa diversidade. Um dia, uma senhora curada de problemas estomacais em nossa igreja perguntou para a pastora Choi o motivo de suas lágrimas, ao que a pastora confessou tudo o que estávamos sofrendo. 2 dias depois, aquela senhora se apresentou novamente diante da pastora Choi e lhes expressou a ideia de construir uma passarela. Disse-lhes ainda que seu filho o faria. Entretanto, a ideia não era realista, pois a maioria das pessoas da congregação sofria de enfermidades severas e fisicamente era muito limitada também para subir e descer escadas. Dias depois, no horário da reunião, o vento trouxe uma página de jornal e a deixou justamente diante de mim. Isso era comum nesses dias, pois as pessoas envolviam seus calçados com papel de jornal na estrada, vindo para a igreja. Mas nesse dia não foi assim, porque meus olhos se fixaram em um anúncio que dizia loteria. E na parte inferior, primeiro prêmio, uma casa. Segundo prêmio, um carro 0 km. Eu sabia que não devia fazer isso, mas em razão da grande necessidade econômica, por um instante cheguei a pensar que algo podia acontecer. A pastora Choi só conseguiu dizer, irmão Cho, o que é? Ah, já vejo um anúncio de loteria. Loteria? Se fizermos isso no espírito, não na carne, você acredita que pode até ser um canal de bênção de Deus? Vejamos. Primeiro prêmio, uma casa. Segundo prêmio, um carro 0 km. Ora, melhor deixarmos isso aí. Somos servos de Deus, não deveríamos nos envolver com coisas desse tipo. Sim. Mas não acredita que isso pode ser do Senhor? E você tem 200 walls para comprar um número? Eu só tenho 20. Naquela mesma noite pedimos a uma pessoa um empréstimo de 500 walls. Finalmente chegou o dia do sorteio e nós nos dirigimos para o lugar onde seria realizado. Levamos algo de milho para comer e no metrô não paramos de orar em línguas e confessar: Senhor, eu creio. Senhor, me dá essa bênção. As pessoas nos olhavam, mas na situação em que nos encontrávamos não dava para se preocupar com isso, porque desse sorteio dependiam as finanças da igreja. Para dizer a verdade, eu não diria que estávamos bastante sérios. Ao descer do metrô e sair para a praça, o que nossos olhos contemplavam eram 4 longas filas. As pessoas que certamente também estavam na expectativa já tinham vindo e ocupado seu lugar. Não demoramos a nos unir para a fila e continuamos orando, e orando, e orando. Fazia tanto calor que cheguei a sentir uma vertigem. Finalmente, chegou nossa vez. A pastora enfiou a mão no caixote e começou a orar. Ao ver que demorava muito, as pessoas, quase que de forma desesperada, começaram a gritar. Com os olhos fechados, Choi pegou o número, tirou e o desdobrou. Nada. Ela se mostrou muito desiludida. Chegue para o lado, por favor. Não acha que deveria tirar pelo menos o 5º lugar? Assim, levaríamos um sabão de presente, meus irmãos. Falei como que envergonhado. Depois de respirar profundamente, gritei com todas as minhas forças: Senhor! E tirei um número. Não podia crer no que estava vendo. Nada. Veja, aconteceu o mesmo com você. Vamos embora. O que foi que eu disse? Eu falei que não deveríamos nos meter nessas coisas. Senti tanta vergonha que adiantei meus passos, mas percebi que ela também estava desiludida, a tal ponto que chorava. Por que está chorando? Por causa de tudo isso? Por acaso não sente vergonha? Não leve isso a sério. Deus nos ensinará um caminho melhor. Subimos no metrô,
mas nos sentamos cada um em um canto diferente, olhando pela janelinha. A desilusão era sentida no mais profundo de nosso coração. Nunca senti os ombros pesarem tanto e continuei orando, mas desta vez com outro ingrediente, a queixa. Deus, não posso mais continuar. As finanças estão no fundo do poço e não temos sequer um centavo para aumentar a tenda. Vou renunciar ao ministério, Senhor. Foi nesse mesmo instante, Deus me mostrou uma luz de esperança, apesar de minhas queixas. E no momento em que o cinema oriental de Seu Dumum entrou em meus olhos, o Espírito Santo falou em meu coração. Filho, consegue ver o cinema oriental? Sim, Senhor. Eu o vejo perfeitamente. Quantos andares tem um prédio? 2 andares. Você crê que posso lhes dar um prédio maior do que este? Assim, Senhor, eu creio. O Senhor falando comigo? A voz do Senhor levou minhas queixas e instantaneamente me arrependi de ter dito que desejava deixar o ministério. Senti que Deus estava sorrindo. Eu me aproximei da pastora Choi e lhes disse o que o Espírito Santo me falara. Persuadi a pastora Choi a dizer amém, ao que ela não resistiu e disse amém. Depois daquele dia, não cessamos de orar por uma igreja maior que o cinema oriental de 2 andares. Foram dias de muito sofrimento e dor. Por que você acha que um simples anúncio de loteria me chamou tanta a atenção? Simplesmente, em um tempo em que orávamos todos os dias na casa do Senhor, ganhar um prêmio daquele parecia que era a providência de Deus. Então eu quero deixar para vocês esses 7 princípios de implantação de igrejas. Primeiro, tenha convicção do chamado. Segundo, ore e clame com fervor. Terceiro, deixe que o Espírito Santo opere. Quarto, consagre sua vida. Quinto, espere e creia no milagre. Sexto, ame suas ovelhas. E sétimo, não olhe as circunstâncias. E eu gostaria que você parasse para pensar. Por que você acha que a oração fervorosa é importante? Por quê? A fé no poder do Espírito Santo é importante e como podemos recebê-lo? Dê testemunho de uma ocasião em que se tenha visto derrotado ou saído vitorioso diante de uma adversidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima palestra eu vou falar sobre a graduação na escola do deserto e como Deus mostra para nós um novo começo. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares. É um prazer muito grande trazer essa série de mensagens sobre crescimento de igrejas. As experiências do pastor Paul Chu, que o levou a ser pastor de uma igreja com mais de 1 milhão de membros. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deixe-me falar com você que está nos acompanhando, chegou até agora, dê um like para fortalecer esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e torne-se membro desse canal. Aí na parte de baixo tem um local que está escrito Seja Membro. Você clica em cima, vai aparecer aí construção da igreja, expansão do evangelho e a obra missionária. 3 coisas que nós estamos fazendo simultaneamente. Também você pode abençoar através da chave Pix ou do número da conta que aparece aí. Enviando sua oferta, enviando seu dízimo e todos os dias nós oramos por vocês. Obrigado de todo o coração e sucesso na sua caminhada.